A mãe idosa foi à cidade visitar a filha grávida, mas quando abriu a porta ficou em choque. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Desde quando ainda estava escuro, Dona Carmen já havia acordado. O canto distante de um galo ecoava da entrada da vila de Paraty, onde ela viverá mais da metade da vida naquela casinha velha, mas repleta de memórias. Hoje era um dia especial, e ela iria a São Paulo visitar a filha, após quase 4 meses sem vê-la. Ela vai se surpreender, murmurou Dona Carmen, as mãos trêmulas alisando cuidadosamente o lenço. Olhou para a caixinha de madeira ao lado, onde repousava a pulseira de prata da família, uma relíquia passada desde os tempos de sua bisavó. Agora que ela vai ser mãe, já é hora de receber isso. O vizinho, seu Manuel, apareceu dirigindo seu caminhão velho, assobiando enquanto estacionava em frente à casa dela. Dona Carmen. Vamos lá. São Paulo te espera. Ele disse sorrindo alto, ajudando a carregar as cestas de presentes no caminhão. Durante o trajeto, ela se perdia em pensamentos, imaginando a cena de Helena abrindo a porta com o rosto radiante, segurando a barriga grávida. Ao lado dela, estaria João, o marido da filha, aquele que sempre lhe causará boa impressão pela educação no início. Imaginava João fazendo uma reverência, e então os três se abraçando no corredor ensolarado do prédio. Ela apertou com carinho a caixinha com a pulseira de prata nas mãos. Meu netinho, vou colocar a mãozinha na testa dele e dizer uma bênção como minha avó fazia. O caminhão parou em frente ao prédio na Rua das Palmeiras. Seu Manuel a ajudou a carregar as coisas até o 3º andar, depois se despediu. Vou esperar a senhora no café em frente, tá bom? Quando quiser voltar, é só me chamar. Sem pressa, disse ele, com um olhar de leve preocupação ao encarar o prédio deserto. Obrigada, Manuel. Só vou passar umas horinhas e já volto. Carmen parou em frente à porta 3B, o coração batendo descompassado. Estendeu o dedo e tocou a campainha, pela primeira vez. Nenhuma resposta. Tocou uma segunda vez. Nenhum som. Tentou girar a maçaneta. A porta estava entreaberta. Um fio de luz fraca escapava da fresta, mas o interior era totalmente escuro. Um cheiro de mofo e comida estragada tomou conta, atingindo-a como um tapa no rosto. A TV estava ligada em alto volume, e se ouvia alguém gritando. Mentira! Tudo mentira! Ela me enganou. Essa criança não é minha. Carmen empurrou mais a porta, a mão tremendo. Helena? Sua voz saiu embargada. Nenhuma resposta. Ela entrou. A sala estava uma bagunça, travesseiros e cobertores espalhados, caixas de comida vazias por todo lado, cortinas completamente fechadas. Um copo quebrado no chão, manchado de sangue seco. Filha! Helena! Chamou mais alto, assustada. Então, viu a filha sentada no chão, encostada no sofá. A camisola de Helena estava amassada, manchada de sangue seco na barriga e no ombro. Um lado do rosto roxo, o cabelo grudado de suor. Ela segurava o ventre como se protegesse algo. Os olhos estavam entreabertos, mas vazios. Helena! Meu Deus! O que aconteceu com você? Carmen correu e abraçou a filha, a voz se transformando em soluços. Helena sussurrou, não grita, mãe, os vizinhos vão ouvir. Eles já acham que sou uma desgraçada. O que está dizendo? Quem fez isso com você? Onde está o João? Carmen a sacudiu, chorando. Helena não respondeu. Apenas tirou debaixo do travesseiro 2 coisas, um envelope amassado e um pendrive preto. Entregou à mãe com a mão cheia de hematomas. Veja. Está tudo aí dentro, Helena murmurou. Não tenho mais nada a esconder. Dona Carmen conectou o pendrive ao laptop. Na tela, surgiu uma gravação de áudio. A voz de João soava arrogante e crua. Quer que eu seja promovido? É só agradar aquele velho uma noite. Ninguém vai saber. Se for esperta, amanhã continua sendo a esposa perfeita. Carmen ficou paralisada. Tapou a boca,
recuando, as mãos tremendo. Helena olhou para a mãe, a voz embargada. Eu não queria. Eu fui forçada. Achei que era só uma festa da empresa. Ela reuniu forças para relatar cada detalhe como se gravasse em pedra. Bebi uma taça de vinho. Aí o João piscou para alguém. Comecei a sentir tontura. Depois, tudo ficou turvo. Quando acordei, estava numa cama estranha. A roupa estava bagunçada. Ele, o Roberto, o diretor-geral, estava ao meu lado. Fiquei desesperada. Mas o João estava feliz, dizendo que tinha sido promovido a subchefe dias depois. Helena. Meu Deus, Carmen sussurrou. Ele te levou até aquele velho? Sim. Sim, a voz dela foi ficando mais fraca. Descobri que estava grávida 2 semanas depois. João disse que eu podia até ficar com o bebê, mas que não dissesse que era dele. Carmen ficou petrificada. Seus olhos fixaram a filha que ela criará com tanto amor e esperança. O apartamento agora parecia uma cela escura, e a voz de João na TV continuava ecoando, como uma lâmina dilacerando cada célula. Helena, por que não me contou? Por que sofreu sozinha? Helena apenas chorou. Tentei contar muitas vezes. Mas ele sempre dizia, se você abrir a boca, sua mãe morre de vergonha. Eu tinha medo que a senhora sofresse. Depois de um tempo, Carmen se levantou, pegou um pano e começou a limpar o sangue do corpo da filha. Nós vamos à delegacia. Vamos denunciar tudo. Estou aqui. Não vou deixar ninguém te machucar de novo. Não dá, mãe. Helena segurou a mão da mãe. O João tem dinheiro. Tem mídia. Tem advogado. Acha que eu já não tentei? Carmen ficou em silêncio. Por dentro, uma tempestade de raiva e dor se agitava. Mas mais forte do que a fúria, era a impotência. Ela apertou a mão da filha, os olhos marejados. Você ainda tem a mãe. Enquanto eu estiver viva, vou estar ao seu lado. O quarto ficou em silêncio por um tempo. Apenas a TV continuava transmitindo o trecho da live de João, agora com a imagem dele olhando direto para a câmera, com um olhar dramático. Ela me traiu. Eu amava minha esposa, meu filho, mas fui enganado. Não posso mais me calar. Carmen não aguentou mais. Desligou a TV, e virou-se para Helena e arruma tuas coisas. Vamos sair daqui. Você não pode continuar nesse lugar que te transformou num cadáver vivo. Mas Helena balançou a cabeça, eu não vou a lugar nenhum. Todo mundo lá fora acredita nele. Vão olhar para mim e pensar, é aquela mulher que dormiu com o chefe para ganhar poder. Esse aqui é o único lugar que me resta. Algum tempo depois, ouviu-se uma batida na porta. Era Dona Lúcia, a vizinha do lado. Ela olhou para Carmen com um olhar de compaixão. Dona Carmen, eu ouvi a Helena chorando. A senhora precisa de alguma coisa? Carmen conteve as lágrimas e assentiu, e me empresta um pouco de sal. E, se tiver, um pouco de chá de hortelã. Minha filha está exausta. Lúcia olhou para Helena, depois sussurrou, eu acredito nela. Ela já cuidou do meu filho. Ninguém é perfeito, mas o João, ele é bom de teatro. Ela colocou o saquinho de chá na mão de Carmen e murmurou, tome cuidado, dona. São Paulo não é tão tranquila quanto Paraty. Carmen assentiu. A porta se fechou atrás de Dona Lúcia, deixando as duas mulheres mãe e filha sentadas na escuridão, num lugar onde justiça e verdade pareciam ter ido embora há muito tempo. A pequena e apertada cozinha do apartamento ficou silenciosa de forma quase assustadora. Carmen colocou o pendrive de volta sobre a mesa, ao lado do envelope com o resultado do exame de DNA. Com as mãos trêmulas, ela abriu a folha e leu cada linha lentamente, tentando não desmoronar. A criança não tem vínculo genético com João, repetiu em pensamento. Diante dela, Helena ainda estava encolhida, o olhar vazio fixo no nada, como se revivesse o filme de terror em sua cabeça. Eu não acredito. Helena, como isso aconteceu? Você foi forçada?
Helena assentiu levemente e então ergueu o olhar para a mãe, os olhos vermelhos de tanto chorar e por noites sem dormir. Sua voz saiu rouca. Eu queria ficar em silêncio para sempre. Achei que se eu apenas continuasse vivendo, criando meu filho, vivendo quieta, tudo ia passar. Mas ele não deixou. A senhora viu. Carmen mordeu o lábio até sangrar. Sentou-se ao lado da filha e segurou sua mão. Me conta tudo, filha, do começo. Eu preciso saber. Helena respirou fundo, reunindo as últimas forças de seu corpo enfraquecido. Aquele dia foi a festa de aniversário do Sr. Roberto, o diretor-geral. A empresa toda foi. O João disse: vou te apresentar pro chefe. Quem sabe no futuro você consiga mudar de setor. Eu não desconfiei de nada. Cheguei a pensar que ele queria me ajudar a crescer. Helena parou um instante, engolindo em seco. Na festa, ele me ofereceu um coquetel. Eu recusei, mas ele disse: só um copo, não me faça passar vergonha. Eu não quis criar uma situação, então bebi. Pouco tempo depois, tudo começou a girar. Eu disse ao João que não estava bem, mas ele só riu. Vai descansar um pouco no quarto 302, eu já reservei. Assim que terminar aqui, vou para lá. Helena, Carmen ficou imóvel. Não lembro de muita coisa. Só lembro de acordar num quarto estranho. Luz fraca, cortinas fechadas. Minhas roupas estavam desarrumadas, o corpo dolorido. O Sr. Roberto estava ao meu lado, nu. Carmen começou a chorar. Não. Isso não. Entrei em pânico, corri pro banheiro. Mas a porta estava trancada por fora. João não veio me buscar, não ligou. No dia seguinte, saí escondida pela escada de emergência. Helena, por que você não foi à polícia? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu baixinho: quem acreditaria numa funcionária comum como eu, contra o diretor-geral e o vice-chefe? Eu sabia que se eu denunciasse, iam dizer que eu consenti. Carmen apertou a mão da filha. Não. Eu acredito em você. Eu não vou deixar isso ser enterrado. Helena olhou para a própria barriga, e por um momento, seu olhar suavizou. Quando descobri que estava grávida, pensei: talvez essa criança seja minha salvação. Afinal, é parte de mim. Eu poderia amá-la, não importa quem seja o pai. Dona Carmen colocou a mão sobre o ventre da filha. Ele é a esperança. A luz nessa escuridão. Um pouco depois, ouviu-se outra batida na porta. Helena se sobressaltou, os olhos arregalados de medo. Não abre. Pode ser a imprensa ou alguém que o João mandou. Calma. Deixa que eu atendo. Carmen foi até a porta e a entreabriu. Um homem estava ali, era o Sr. Emílio, dono da farmácia próxima dali e também velho amigo do falecido marido dela. Dona Carmen? Ouvi dizer e que algo ruim aconteceu. Precisa de ajuda? Sr. Emílio, a voz dela embargou. Minha filha foi violentada. E agora está sendo difamada. Ele balançou a cabeça, a voz carregada de preocupação. Eu sabia que o João não era confiável. Uma vez, ele deu calote em uma farmacêutica da minha rua. Mas a mídia está do lado dele. Ele sabe manipular as coisas. Precisamos de um advogado ou de qualquer um que esteja disposto a ouvir a verdade. O Sr. Emílio olhou para ela, visivelmente tocado. Conheço uma moça que estudou direito. Maria Ferreira. Ela acabou de abrir um pequeno escritório na Rua Augusta. Talvez possa ajudar. Carmen assentiu, colocando a mão no peito como se tivesse encontrado uma tábua de salvação. 2 dias depois, Helena começou a recuperar suas forças físicas, mas sua mente continuava como uma sombra. Enquanto isso, Carmen marcou um encontro com Maria Ferreira, conforme indicado. O escritório de advocacia era apenas uma salinha simples num prédio antigo, com paredes manchadas e janelas empoeiradas. Mas a voz de Maria era firme. Dona Carmen, a senhora tem certeza de que sua filha não consentiu? Pode ouvir essa gravação.
E aqui está o teste de DNA. Maria escutou atentamente o áudio em que João pressionava a esposa para agradar o chefe em troca de promoção, franzindo a testa a cada segundo. Esse homem é desprezível. Mas infelizmente, esse trecho pode ser considerado falso se não houver como comprovar sua origem. Carmen disse: esse pendrive foi retirado do laptop pessoal da Helena. Não mostramos para ninguém além da senhora. Maria assentiu, pensativa. Vou precisar de um tempo para verificar tudo. Mas prometo que vou analisar. Naquela noite, ao voltar para casa, Carmen encontrou Helena sentada no chão, com a foto de casamento nas mãos. Mãe, a senhora acha que se eu morrer tudo isso acaba? Carmen sentiu um calafrio. Helena! Não diga isso. Estou tão cansada. Já não consigo gritar nem respirar. Ela abraçou a filha com força, as lágrimas rolando sem controle. Não. Você ainda tem a mãe. E tem o bebê. Nós vamos superar isso. Helena permaneceu em silêncio, encostando a cabeça no ombro da mãe. Depois de um tempo, sussurrou: João ainda ameaçou, disse que se eu abrisse a boca ele diria que me prostituí para subir na carreira. E todo mundo vai acreditar. Porque ninguém pensa duas vezes antes de rebaixar uma mulher. Carmen murmurou com raiva: não. Eu não vou deixar ninguém te humilhar de novo. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Uma voz feminina e estranha soou. Helena? Sua vadia. Você teve a audácia de destruir minha família? Carmen agarrou o telefone. Quem está falando? Sou Teresa, esposa do Roberto. Meu marido teve um derrame por causa da sua filha vagabunda. Acha que ela é irresistível, é isso? A senhora está enganada. Minha filha foi enganada. O próprio marido dela. Eu vou até aí. Quero ver como essa mãezinha vai proteger a filha lixo dela. A ligação foi encerrada abruptamente. Carmen segurou a cabeça, o coração batendo forte. Vamos enfrentar uma tempestade, Helena. Helena não respondeu. Apenas olhava pela janela. Os olhos vazios, mas no fundo, uma faísca começava a surgir. Naquela tarde, o céu de São Paulo estava cinzento, carregado, como se prestes a desabar. O apartamento de Helena estava mergulhado em um silêncio sufocante. Carmen respirava com dificuldade após limpar os vestígios de sangue seco no chão. Sobre a mesa, o exame de DNA e o pendrive permaneciam onde estavam, como provas silenciosas esperando para serem ouvidas pela justiça. Helena estava sentada no quarto, acariciando levemente o ventre. Seus olhos seguiam a luz fraca do corredor. A porta estava entreaberta, mas sua mente estava escancarada para lembranças que ela não conseguia conter. Mãe, ela chamou em voz baixa. Carmen entrou. Estou aqui, filha. Eu já quis me divorciar. Várias vezes. Mas toda vez que falava nisso, ele me ameaçava. O João? Helena assentiu. Ele dizia: quer ser mãe solteira? Acha que vão acreditar em quem num subchefe respeitado ou numa mulher que dormiu com o chefe por uma vaga? Carmen apertou a mão da filha com força, sua voz cheia de indignação: ele é um monstro. Um demônio. Eu sei, mas eu não tinha provas. E eu tinha medo. Ele dizia que ia divulgar um vídeo da festa, com imagens de mim sorrindo pro Roberto. Ele dizia, com alguns cortes, você vai parecer uma prostituta. Carmen levantou-se de repente, os olhos em chamas. Ele acha que é diretor de cinema? Eu vou expor esse canalha. Helena riu com amargura. Acha que eu não tentei? Mas ninguém acredita numa mulher que continua com o homem que a agrediu. Todo mundo pensa, ela deve ter aceitado. Nesse momento, a campainha tocou. As duas se assustaram. Carmen foi atender, o coração disparado. Uma mulher elegante estava na porta, usando um casaco de pele marrom, batom vermelho vivo e olhos afiados como lâminas. É aqui que mora Helena? Perguntou com desprezo. Qual Helena?
Carmen respondeu, desconfiada. Helena Ribeiro. A mulher que destruiu meu casamento. Ela entrou sem ser convidada. Sou Teresa, esposa legítima de Roberto Duarte. Helena apareceu, pálida. A senhora é. Cale a boca. Teresa avançou e deu um tapa tão forte que Helena caiu para trás. Você ousa destruir a minha família? Você está louca. Carmen gritou, colocando-se entre elas. Sua filha é uma vagabunda. Acha que ele teve um derrame por causa do trabalho? Foi por sua causa. Você o seduziu, teve um bastardo e agora finge ser vítima? Não. Eu fui estuprada. Fui forçada. Helena chorava. Não me venha com drama. Tenho vídeos, fotos de você com ele. Sentada perto, sorrindo. Acha que uma velha do interior como você entende de tecnologia? Teresa olhou para Carmen com desdém e satisfação. Por favor, vá embora. Minha filha está grávida, Carmen disse, tremendo. Sim, grávida do marido alheio. Teresa gritou, cuspindo no rosto de Helena. Carmen ficou em choque. A ofensa a paralisou. Helena cobriu o rosto, chorando. Mas o pior ainda estava por vir. Uma voz familiar soou atrás delas. Ela não fez por mal. Teresa, calma. Era João. Ele estava ali, camisa branca com 2 botões abertos, cabelo alinhado, olhar assustado, mas falsamente. Você, Helena murmurou. João entrou e segurou o braço de Teresa. Não bata mais. Eu cuido disso. Helena, você devia pedir desculpas a Teresa. Já feriu muita gente. Disse com doçura forçada, mas olhou friamente para Carmen. Carmen apertou a mão da filha. Você estava aí o tempo todo. Viu essa mulher agredir minha filha, cuspir nela. E ficou calado. Dona, isso é um assunto familiar. Estou tentando mediar. Mediar o quê? Você inventa mentiras e traz gente aqui para humilhar minha filha? Helena precisa encarar as consequências do que fez. João disse, impassível. Ela não é mais minha esposa. Estamos nos divorciando. Desgraçado. Carmen gritou, tremendo. Mas João já havia virado as costas, levando Teresa como se tivesse encerrado uma cena de novela ensaiada. Quando a porta se fechou, Carmen cambaleou. A visão escureceu. Tudo girava. Ela caiu no chão. Helena gritou e a segurou, sacudindo-a. Mãe! Mãe! Carmen acordou no sofá, ainda tonta. Helena ajoelhada ao lado, limpava sua testa com um pano úmido. Desculpa, filha, ela murmurou. Me sinto tão impotente. Helena apertou os lábios, tentando conter a emoção. A culpa não é sua. A senhora já sofreu demais nesta vida. Agora é minha vez de me levantar. Carmen segurou a mão da filha. Seu olhar recuperava a força, e não. Nós vamos nos levantar juntas. O mal não pode vencer. Helena sorriu amargamente. A senhora acredita que foi o João quem divulgou o vídeo editado na internet? Carmen assentiu. Acredito. Eu vi, ele cortou a parte em que eu cambaleava, embriagada. Só deixou os trechos em que parecia que eu estava seduzindo o Roberto. Precisamos provar isso. Disse Carmen. Helena olhou para a mãe. Nos olhos dela, brilhou uma fagulha frágil, mas real. Eu vou procurar ajuda. Advogado. Jornalista. Quem for alguém vai ouvir a verdade. Helena assentiu. Eu não quero mais morrer. Carmen abraçou a filha com força, você não vai morrer. Eu juro. Naquela noite, chegou uma mensagem de João. Não se ache esperta. O juiz vai me dar a guarda. Tenho vídeo, testemunhas, advogado. Você só tem uma velha mãe. Helena encarou a mensagem, apertando o celular com força. Não respondeu.
Ela olhou para Carmen, que estava sentada escrevendo uma petição à mão, a luz amarela iluminando seu rosto enrugado, mas cheio de determinação. Eu ainda tenho minha mãe. E minha mãe é o meu exército. Disse Carmen. Helena desabou em lágrimas, pela primeira vez em muitos dias. Abraçou a mãe como se o mundo tivesse desabado, mas ainda houvesse algo sólido entre os braços dela. 3 dias depois, chovia em São Paulo. Não era uma chuva forte, mas constante, tornando as ruas cinzentas e escorregadias como a própria vida de Helena naquele momento. Carmen estava na cozinha, silenciosamente preparando um mingau branco para a filha. Assim que colocou a primeira colher na tigela, ouviu o grito de Helena vindo da sala. Mãe! Vem aqui! Carmen largou a colher e correu. Helena estava encolhida diante do laptop, o rosto pálido, as mãos tremendo. O que houve, filha? Perguntou Carmen, o coração acelerado. Helena apontou para a tela. Nela, uma famosa rede social exibia uma manchete sensacionalista. Grávida atrevida destrói 2 famílias tradicionais. Vídeo dentro. O vídeo estava nitidamente editado. Mostrava Helena na festa, sorrindo para Roberto, sentada perto dele, servindo bebida. Música de fundo tensa. Abaixo, milhares de comentários, a maioria maldosos. Pelo rosto já dá pra ver que é cobra. Vive de seduzir homem casado e depois engravida para arrancar dinheiro? Destrói família alheia e agora se faz de vítima? Helena começou a chorar. Eles me mataram, mãe. Não tem mais lugar para eu viver. Não. Para de ler, filha. Desliga isso. Carmen a abraçou com força, tentando cobrir a tela como se pudesse impedir aquelas facadas invisíveis em sua filha. Foi ele. Foi o João que soltou isso. Sabemos disso, Helena. Mas precisamos manter a calma. De repente, bateram forte na porta. Helena se encolheu. Carmen foi abrir. Era Dona Paula, dona da loja de tecidos onde Carmen comprava a linha de bordado. Dona Carmen, disse, sem graça eu sei que não devia me meter. Mas vi uns grupos nas redes sociais. Estão exigindo que tirem a Helena dos grupos de mães. Postaram até o endereço de vocês. Carmen ficou imóvel. Nosso endereço? Como descobriram isso? Paulo abaixou o tom. Alguém mandou no grupo com a frase: quem quiser dar um exemplo, venha ensinar essa aí como ser mãe. Helena, ouvindo atrás, disse: mãe, quero ir embora daqui. Não aguento mais. Carmen olhou para Paula: obrigada. Por favor, não comente isso com ninguém. Eu imploro. Paula assentiu e se afastou. A porta se fechou com o som da chuva batendo nos vidros. Carmen voltou e abraçou a filha. Vamos sair de São Paulo por um tempo. Helena balançou a cabeça. Para onde eu for, vão me reconhecer. Esse vídeo tá em todo lugar. No mercado apontam, no supermercado cochicham. Me sinto um animal caçado. Naquela tarde, Helena recebeu uma ligação da empresa. Ela atendeu no viva voz. Precisamos encerrar o contrato, Helena, a voz do chefe, Sr. Antônio, soou fria. Por causa do vídeo? Helena mal conseguiu falar. A empresa não pode se associar a essa imagem negativa. Precisamos proteger a marca. Mas eu fui armada. Sou vítima. Lamento. A decisão é da diretoria. A ligação foi encerrada. Helena ficou paralisada. As duas sentaram-se no sofá, em silêncio. Como uma sentença de morte. Carmen segurou a mão da filha. Eles não querem saber quem você é de verdade. Só querem algo para julgar. Sou uma vagabunda pros olhos deles, mãe, murmurou Helena. Uma vadia grávida. À noite, enquanto Carmen lavava a louça, um barulho forte ecoou da porta. Gritos, xingamentos, e algo pesado foi jogado contra a parede. Sai daí, sua vadia. Hoje você vai aprender. Carmen correu para a sala. Helena estava encolhida num canto,
pálida. Na porta, um jato de tinta vermelha formava os dizeres rabiscados. Não deixe invadir ser mãe. Um tijolo rolava pelo chão. No corredor, 3 mulheres estavam ali: Teresa, esposa de Roberto, e 2 mulheres de meia-idade desconhecidas. Abre essa porta. Você destruiu minha família. Hoje eu te ensino a ser gente. Teresa berrava. Carmen correu, se colocou à frente e gritou: saiam. Vocês estão loucas. Minha filha não é criminosa. Uma das mulheres, alta, cabelo cacheado, gritou: sou Patrícia. Tenho uma filha da idade dela. Não posso deixar esse tipo de mulher continuar envergonhando a gente. Helena não fez nada de errado. Ela é a vítima. Carmen gritou. Mais uma delas arrombou a porta com um chute. As 3 invadiram como predadoras. Helena gritou ao ser puxada ao centro da sala. Uma puxou seus cabelos com força. Outra desferiu tapas em seu rosto. Tá se achando, é? Acha que essa barriga te protege? Vai parir lixo igual a você? Dormiu com um homem casado e ainda quer chorar? Fingida. Carmen se lançou sobre elas, empurrando, protegendo a filha com o próprio corpo. Chega! Parem! Ela está grávida. Querem matar meu neto? Teresa deu um tapa em Carmen. Você defende isso? Foi assim que criou essa vagabunda? Carmen não caiu. Ficou de pé, os cabelos emaranhados, abraçando Helena caída no chão, com lágrimas e sangue escorrendo. Minha mãe não fez nada errado, Helena soluçava. Meu filho também não. Carmen sussurrou, com sangue escorrendo da testa. Quem deu a vocês o direito de torturar uma grávida? Quem são vocês para julgar com os punhos? Os vizinhos começaram a se aglomerar. Uma voz masculina ecoou: chamem a polícia. Estão agredindo uma grávida. As mulheres se assustaram e recuaram. Teresa cuspiu as últimas palavras. Isso não acabou. A porta se fechou. Helena estava no chão, Carmen a abraçava, o sangue manchando sua roupa. As 2 choravam. Não de dor, mas de exaustão. Quando a polícia chegou, Carmen contou tudo. O policial, um homem chamado Rafael, apenas suspirou. Difícil fazer algo. Sem lesões graves. E sem boletim anterior. A senhora deve registrar queixa. E não confie na mídia. Carmen apertou os punhos. Vou registrar. Amanhã mesmo. Helena murmurou: eles vão dizer que eu inventei tudo. Rafael olhou para a moça magra, cabelo bagunçado, rosto roxo. Não disse nada. Apenas anotou. Carmen ajudou a filha a entrar no quarto. Antes de fechar a porta, olhou para Rafael. O senhor é paulistano. Tem filha? Tenho. 7 anos. E se um dia ela passar por isso, o senhor vai ficar em silêncio? Rafael a olhou por longos segundos. Não. Carmen assentiu levemente. Então, não se esqueça disso. 2 dias depois do ataque, enquanto Carmen trocava o curativo da testa, um envelope foi enfiado por baixo da porta. Sem remetente. Sem bilhete. Apenas um maço de papéis com o título em destaque. Pedido de divórcio João Almeida protocolado em 12 de outubro. Carmen pegou e leu cada linha gelada. Solicita a guarda do filho. Alegando que a esposa apresenta sinais de instabilidade mental, com risco ao feto. Mãe. Helena apareceu no corredor, cabelo ainda úmido, olheiras profundas. O que foi? Carmen não respondeu. Apenas entregou os papéis à filha. Helena leu, os lábios cerrados. Então riu não de graça, mas com a dor que transborda em forma de gargalhada desesperada. Ele disse que eu sou louca. Que eu sou um perigo para o bebê. Helena olhou para a mãe, os olhos marejados. E ele é o pai exemplar? Eu vou entrar com uma ação. Vou procurar um advogado, afirmou Carmen.
Helena balançou a cabeça. Que advogado vai querer ajudar? A senhora lembra da Dona Maria? Ela respondeu seu e-mail? Carmen abaixou o rosto. Ainda não. Naquele meio-dia, Helena sentou-se sozinha na pequena sacada, apesar do frio. Colocou as mãos sobre o ventre e murmurou: Meu filho, se um dia você ler essas palavras, não fique com raiva da mamãe. Eu já quis viver. Mas ninguém quis que eu continuasse viva. Ela tirou do bolso um pedaço de papel, uma carta escrita à mão, a tinta borrada em alguns trechos. Era uma carta de despedida. Nela, pedia perdão à mãe, ao bebê, e por ser tão fraca. Helena entrou no quarto, caminhando com calma. Carmen estava no supermercado próximo, comprando alimentos e analgésicos. Helena abriu o armário de remédios e pegou uma cartela de comprimidos para dormir. Dos fortes. Suficientes para transformar toda a dor em um sono eterno. Ela olhou o quarto uma última vez, aquele onde pendurou fotos de família, onde sonhou ouvir risadas de criança. Agora, só restavam manchas secas de sangue e cacos de uma esperança destruída. Helena ama a mamãe, sussurrou. Engoliu os comprimidos, um a um, com goles d'água. Depois, deitou-se, com as mãos sobre a barriga. E fechou os olhos. Carmen voltou para casa. Carregava sacolas com laranjas e ovos. Chamou. Helena. Comprei aquele pão que você gostava. O de recheio de chocolate que você sempre pedia quando era pequena. Nenhuma resposta. Carmen largou as sacolas e foi até o quarto. A porta estava trancada. Helena. Bateu. Nenhum som. Bateu mais forte, socou a porta. Silêncio. Filha. Abre a porta. Gritou. Sem esperar mais, correu até a cozinha, pegou uma vassoura e começou a bater no trinco, repetidas vezes, em meio às lágrimas. Filha. Por favor. Não faz isso. Finalmente, a porta cedeu. Helena estava deitada na cama, imóvel, o rosto pálido, os lábios arroxeados. A cartela vazia de remédio caída ao lado do travesseiro. A carta aberta, a tinta manchada por lágrimas. Não! Gritou Carmen, correndo até ela, abraçando-a, sacudindo. Helena! Não me deixa! Por favor! Não! Correu para o telefone e ligou para o resgate, a voz tremendo. Por favor! Minha filha! Ela tomou remédio, rápido. No Hospital São Inácio, Carmen esperava no corredor, as mãos sujas de sangue, a roupa amarrotada, os olhos fixos na porta da emergência. Uma enfermeira jovem, com crachá escrito Isabel, saiu. Dona Carmen? Perguntou suavemente. Sou eu. O médico está reanimando a Helena. O coração voltou a bater, mas ainda está fraco. Foi por pouco, a senhora chegou a tempo. Ela vai sobreviver? Estamos fazendo o possível. Mas, uma próxima vez pode ser fatal. Carmen assentiu, depois desabou no banco, o rosto entre as mãos. Por favor, não deixe minha filha morrer. 2 horas depois, o médico-chefe, Dr. Guilherme, apareceu. Conseguimos estabilizar o quadro dela. Mas, o estado psicológico da Helena é grave. Ela está com depressão gestacional severa. E o bebê? Perguntou Carmen. Os batimentos cardíacos estão normais. Mas vamos monitorar de perto. Carmen segurou a mão dele com firmeza. Farei o que for preciso. Eu não vou perder minha filha de novo. 3 dias depois, Helena abriu os olhos. Estavam turvos, e a voz saiu fraca. Mãe! Minha filha! Carmen se aproximou, beijando a mão da filha. Estou aqui. Ninguém vai te machucar mais. Helena virou o rosto. Eu não mereço. Eu sou fraca. Um peso. Não diga isso. Você é mais forte que milhões de pessoas lá fora. Mas ele ainda quer tirar meu filho de mim. Eu não vou deixar isso acontecer.
Numa tarde, enquanto Carmen dobrava cobertores no quarto do hospital, alguém bateu à porta. Um homem elegante entrou, com uma pasta de couro. Era Eduardo, advogado de João. Dona Carmen, vim em boa fé, disse ele, tirando alguns papéis. A Helena não pode receber visitas. Ela acabou de sair de uma tentativa de suicídio. Entendo. Só vim trazer uma proposta de acordo. Acordo? O João está disposto a abrir mão da guarda se a Helena assinar este documento admitindo que teve relação consensual com o Roberto e se comprometer a não mover nenhuma ação judicial no futuro. Carmen ficou paralisada. O senhor disse o quê? É uma solução benéfica para ambos. Sem tribunal, sem mais escândalo, e a criança continua com a mãe. Saia daqui. Se ainda tiver um pingo de humanidade, não volte mais. Muito bem. Mas lembre-se, e no tribunal temos testemunhas, vídeos e uma equipe jurídica poderosa. Carmen o acompanhou até a porta, dizendo com firmeza: o senhor acha que dinheiro compra tudo? Está enganado. Ainda existem pessoas que sabem diferenciar o certo do errado. Eduardo apenas deu de ombros e saiu pelo corredor do hospital. Naquela noite, Helena olhou para a mãe e sussurrou: desculpa, mãe. Por ter tentado ir embora. Carmen segurou sua mão. Enquanto você estiver viva, ainda há chance. Eu continuo aqui. E eu ainda não perdi. Helena sorriu fracamente. Mãe, sabe, quando eu apaguei, sonhei com um céu branco. Mas tinha algo me prendendo, era a sua voz. E eu vou continuar segurando essa corda, disse Carmen. Até você se recuperar. Até meu neto nascer. E juntas, vamos caminhar para a luz. O clima em São Paulo esfriou de repente. O vento passava pelas frestas do Hospital São Inácio, trazendo um gelo que refletia o coração de Carmen. Ela sentou-se ao lado da cama de Helena, vendo a filha dormir sob efeito dos sedativos. Os olhos fundos, o corpo magro sob o cobertor branco lembravam Carmen da imagem do marido, que também havia sido deixado à própria sorte por um sistema indiferente. Carmen pousou a mão sobre o ventre da filha. Meu netinho, a vovó não vai deixar ninguém machucar sua mãe. Na manhã seguinte, Carmen saiu cedo do hospital. Em mãos, uma sacola de pano com documentos, o teste de DNA, o pendrive com o áudio de João, uma cópia do pedido de divórcio e a carta de despedida escrita por Helena. Primeiro destino, o escritório de advocacia Oliveira e Silva, o mesmo onde João contratou representantes. Desculpe, a senhora não tem horário agendado, disse a recepcionista loira, com batom vermelho, em tom mecânico. Eu só peço 5 minutos. É a vida de uma mãe grávida. É a honra de toda uma família. Carmen implorou, estendendo a sacola. Deixe os documentos. Avaliaremos depois. Não. Você não entende. João Almeida está matando minha filha aos poucos. A recepcionista apertou o botão de segurança. Um homem alto apareceu e colocou a mão no ombro de Carmen. Por favor, a senhora precisa se retirar. Carmen recuou, os olhos marejados. Tudo bem, mas quando a verdade vier à tona, não digam que eu não avisei. Segundo o escritório, Vidalgo e Costa Advogados Associados, com uma placa grande dizendo: Justiça é para todos. Um advogado jovem, de terno cinza e óculos escuros, saiu. Desculpe, senhora. Não aceitamos casos com repercussão negativa. João Almeida é cliente antigo, não posso enfrentá-lo. Então aquele lema é só decoração? Carmen disparou, com os olhos como navalhas. O advogado ficou em silêncio. Sem coragem de responder. Carmen visitou um escritório atrás do outro. 3 dias seguidos, bateu à porta de quase 10 escritórios. A cada recusa, sentava-se sozinha em um banco de praça, esperando as pernas descansarem, depois recomeçava a busca. O vendedor de pães do Ponto Final, seu Mateus, corcunda e velho, vendo-a todo dia com a sacola de documentos, perguntou: O que a senhora procura, dona Carmen? Procuro alguém com consciência. Seu Mateus balançou a cabeça. Em São Paulo,
Isso é mais raro que ouro. Na tarde do quarto dia, a chuva caía como se o céu estivesse desabando. Carmen estava de pé sob a marquise de um tribunal estadual. Sua roupa estava encharcada, os cabelos grudados na testa. Nas mãos, segurava a velha sacola de pano, agora com a tinta borrada no nome O Ribeiro Helena. Um transeunte a olhou de soslaio, como se ela fosse uma sem-teto. Um grupo de jovens estudantes de direito riu atrás dela. Olha só, a velhinha querendo processar o mundo. Carmen não respondeu. Apenas ficou ali, com o olhar perdido no horizonte como se esperasse alguém. À noite, sem ter para onde ir, Carmen decidiu sentar-se no pequeno parque perto da Rua Augusta. A chuva ainda caía. O banco de pedra estava gelado. Ela cobriu as pernas com a sacola e ergueu o rosto para o céu. Meu Deus, se ainda escutas a oração de uma mãe, por favor, manda-me um sinal. Só um pouco de luz. O vento soprou, trazendo consigo um panfleto com o desenho de um coração, propaganda de um pequeno escritório de advocacia familiar. Na parte inferior, lia-se: atendimento gratuito para vítimas de violência doméstica, advogada Laura Nogueira. Carmen apanhou o panfleto. Seus olhos se iluminaram. Na manhã seguinte, com as poucas forças que lhe restavam, Carmen foi ao endereço impresso, um prédio antigo de 3 andares, com porta de madeira e uma placa pintada à mão. Ela se preparava para bater a porta quando suas pernas falharam. Seu corpo cambaleou e caiu nos degraus. A sacola voou longe, os documentos se espalharam na calçada molhada. Um grito veio de dentro: meu Deus! Alguém ajuda a senhora! Uma jovem correu para fora, cabelo castanho preso em rabo de cavalo alto, usando um casaco bege. Ela se ajoelhou, amparando Carmen. A senhora está bem? Carmen tentou falar. Eu preciso da advogada. Laura. Sou eu, Laura. Gritou a jovem. Alguém chama uma ambulância. Na ala de emergência, Carmen recobrou a consciência após tomar soro. Ao lado dela, estava a mesma jovem, segurando sua mão com os olhos marejados. A senhora é Dona Carmen, certo? Perguntou Laura, com a voz trêmula. Carmen assentiu. Eu sou Laura Nogueira. Aluna da 7ª série da escola Santa Cruz. Quando me acusaram de quebrar o vidro da sala de música, só a senhora acreditou em mim. Carmen arregalou os olhos. Laura, a menina que desenhava baleias. Laura sorriu entre lágrimas. Isso. A senhora lembra mesmo? Achei que tinha me esquecido. Eu nunca esqueço das crianças que choravam sozinhas. Hoje sou advogada. E vou ajudar a senhora. Eu juro. Carmen apertou a mão dela, emocionada. Foi Deus quem te mandou. Naquela noite, no pequeno escritório de Laura, Carmen abriu a sacola e retirou o teste de DNA, o áudio gravado, o pedido de divórcio e a carta de despedida de Helena. Laura examinou cada documento com atenção, murmurando: este pendrive, vou verificar a autenticidade. Conheço um perito em vídeo, Rodrigo Alves. Ele trabalhou anos na TV Cultura. Se houve montagem, ele descobrirá. Carmen assentiu. E minha filha está prestes a dar à luz. Já quis morrer. Ela precisa ser inocentada antes que essa criança venha ao mundo. Laura segurou sua mão. Desse bebê nascerá sob a verdade. Não sob a mentira de um pai cruel. Ela perdeu o emprego. Foi espancada. Humilhada. Traída. Mas continuou viva por amor ao filho. Agora é hora de lutarmos por ela, disse Laura. Carmen perguntou com a voz embargada: alguém vai acreditar em nós, Laura? A senhora não precisa do mundo todo. Só precisa de uma advogada. E por sorte, encontrou a certa. No pequeno escritório, com paredes de tinta descascada, a luz da luminária iluminava os papéis que Carmen e Laura espalharam pela mesa. Laura puxou a cadeira para mais perto, segurando o pendrive. Tem certeza que este é o original? Sim. Tirei direto do laptop da minha filha. Ninguém mais teve acesso. Perfeito. Entregarei ao Rodrigo amanhã cedo.
Ele é uma raposa velha da televisão nacional. Nada escapa aos olhos dele. Carmen cerrou os lábios, as mãos entrelaçadas. Temos tempo, Laura? A barriga da minha filha já está no 8º mês. Laura olhou diretamente para os olhos da antiga professora. Teremos que ser rápidas. Mas prometo, se houver uma brecha nesse roteiro do João, eu vou expor tudo. Não basta destruir o roteiro. Precisamos levar o diretor à luz. Laura assentiu. Vou começar a redigir o pedido de reavaliação do caso. Mas para ter força, precisamos de provas mais sólidas. Pensei em uma testemunha, alguém que tenha trabalhado com João. Alguém de dentro que saiba a verdade. Carmen ficou em silêncio, depois disse: vá uma mulher chamada Marta, ex-assistente de comunicação de João. Ela levava coisas para Helena e sempre evitava meu olhar. Acho que ela sabe de algo. A senhora tem o contato dela? Não. Mas sei que costuma almoçar num café de esquina na Praça da Sé. Chama-se Café Floresta. Laura assentiu. Virei até lá. Se ela disser algo, gravo o depoimento. Precisamos montar um dossiê robusto. Na tarde seguinte, o Café Floresta estava quase vazio. Laura sentou-se sozinha numa mesa junto à janela. Usava o mesmo casaco bege, os cabelos soltos, os olhos atentos à entrada. Uma mulher de uns 30 anos, cabelo castanho, camisa preta, entrou. Era Marta. Pediu um expresso e sentou-se num canto. Laura se levantou e foi até ela. Com licença, você é a Marta, certo? Marta levantou o olhar. Quem quer saber? Laura Nogueira. Sou advogada. Vim por causa de Helena Ribeiro. Marta imediatamente se encolheu, os olhos inquietos. Não estou envolvida. Não sei de nada. Laura sentou-se à frente dela. Não quero forçar nada. Mas acredito que você não é má pessoa. E sei que o João te obrigou a ficar calada. Marta mordeu os lábios. Eu preciso desse emprego. Você vai perder muito mais se ajudar um criminoso. E sua consciência ainda dorme em paz. Depois de um tempo, Marta tirou o celular. Com as mãos trêmulas, abriu um áudio. A voz de João soava nítida. Aquela idiota da minha mulher. Só levei ela uma vez e o velho ficou louco. Agora vem com esse papo de mártir. A imprensa adora esses dramalhões. Laura olhou para Marta. Posso usar isso no pedido de reavaliação? Aceita ser testemunha? Marta baixou a cabeça. Aceito. Mas me mantenha anônima. Tenho medo. Vamos pedir proteção à testemunha. Obrigada, Marta. Você acaba de salvar uma mãe. 3 dias depois, Carmen visitou Helena no hospital. O sol aparecia timidamente, e o ar estava mais ameno. Helena estava sentada com travesseiros nas costas, as mãos sobre a barriga. Os olhos fundos, mas mais despertos. Mãe, a senhora voltou. Acabei de encontrar a Laura. Ela é brilhante. Conseguiu um áudio do João admitindo que levou você até o chefe Roberto. Helena arregalou os olhos. Sério? Não te contei, mas a Laura foi minha aluna. Na 7ª série. Uma vez, ela foi culpada por quebrar o vidro da sala de música. Chorou muito. Também foi acusada injustamente. E agora está ao seu lado. Helena apertou os lábios. 2 lágrimas escorreram por seu rosto. Mãe, a senhora acha que a justiça existe de verdade? Carmen segurou sua mão. Existe. Mas ela vem tarde. Muito tarde. E às vezes, só aparece quando alguém ousa chamar por ela. Helena assentiu devagar. Vou depor em juízo. Mesmo que ninguém acredite. Só quero dizer tudo. E eu estarei ao seu lado. Como estive naquela sala, tomando os tapas no seu lugar. Naquela noite, no pequeno escritório, Laura preparava o dossiê do pedido de reavaliação. Ao lado dela, o perito Rodrigo analisava quadro a quadro o vídeo publicado por João.
Está vendo? Disse Rodrigo, apontando para a tela. A luz foi alterada digitalmente. A taxa de quadros está inconsistente. Eles pegaram uma cena da Helena cambaleando de tontura e colocaram outra iluminação. É possível provar? Vou redigir um laudo técnico, assinar e, se precisar, depor em juízo. Laura sorriu. Obrigada. Estamos no caminho certo. Na manhã seguinte, Carmen e Laura entregaram o pedido de reavaliação no Tribunal Civil de São Paulo. Quem recebeu os documentos foi um funcionário chamado Luiz, quarentão, com barba cerrada e olhos desconfiados. Este pedido tem relação com João Almeida? Perguntou. Sim. Estamos solicitando reavaliação do divórcio e da guarda, com provas de que o réu João forjou informações, editou vídeos e manipulou a mídia, disse Laura com firmeza. Luiz folheou os documentos. Há provas de terceiros? Temos a gravação da voz do réu, o depoimento de uma testemunha, o laudo técnico de um especialista da televisão nacional e o exame de DNA. Luiz levantou os olhos, observando as duas mulheres, uma idosa tremendo de exaustão, a outra jovem tremendo porque sabia que enfrentava um império. Luiz assentiu levemente. Vou encaminhar ao juiz de plantão. Mas, se preparem. João tem muitos aliados. Laura não desviou o olhar. E eu tenho a verdade. Naquela noite, Carmen voltou para o velho apartamento de Helena. Tudo ainda estava bagunçado, o cheiro de mofo permanecia. Mas agora, ela não tinha mais medo. Abriu o armário e pegou a pequena caixa de madeira, a relíquia da família que havia pensado em entregar à filha. Alisou o metal prateado já escurecido pelo tempo. Meu netinho, quando você nascer, a vovó vai te entregar isso. Não porque é bonito, mas porque é testemunha de um sangue que não se curva. O telefone tocou. Era Laura. Dona Carmen. Tenho boas notícias. O que, minha filha? O tribunal anunciou, a audiência será reaberta. Temos uma chance. Carmen se levantou num pulo. Minha filha vai ser ouvida. E a justiça vai ser chamada pelo nome certo. Disse Laura, com uma voz firme como a luz de um sol no inverno. A sala de audiências número 4 do Tribunal Civil de São Paulo estava lotada naquela manhã. Os bancos cheios, jornalistas se acotovelando para filmar, flashes disparando sem parar. Helena estava sentada na primeira fila. Seu rosto mais magro, o cabelo preso cuidadosamente, as mãos segurando com força a mão da mãe. Carmen vestia uma roupa cinza simples, mas seu rosto brilhava com uma fé que nunca havia permitido sair pela boca. Ao lado delas estava Laura, de terno escuro e rabo de cavalo alto. Os olhos cortantes, cada documento, prova e depoimento organizados com precisão em sua pasta de couro. Ela não era só uma advogada, era uma ex-aluna, e agora carregava a honra de uma família que haviam tentado enterrar. Confiança, professora. Laura sussurrou para Carmen. Eles pensam que a senhora é só uma velhinha inútil. Estão muito enganados. Carmen sorriu de leve. Uma professora velha nunca acreditou na palavra sem esperança. Essa palavra é para os que desistiram. A voz do secretário soou, chamamos a autora Helena Ribeiro e sua representante legal. Chamamos também o réu João Almeida e seu advogado, Eduardo. João entrou com pose de celebridade, terno cinza claro, cabelo penteado com perfeição, rosto impassível. Olhou para Helena sem demonstrar emoção. Atrás dele, Teresa também estava presente, sentada na plateia, olhos duros como agulhas, queixo erguido como se fosse assistir a uma peça e não a um julgamento. A audiência começou. A juíza era Letícia Costa, uma mulher de meia idade com feições firmes, olhar penetrante e voz nítida, conhecida por julgar casos de escândalo na mídia. Ela abriu os autos. Revisão de processo número 2357. Objeto: contestação de divórcio e denúncia de falsificação, calúnia e montagem de provas, com pedido de anulação da disputa pela guarda. Laura levantou-se, sua voz clara como um sino. Excelência, trago uma sequência de provas que demonstram que minha cliente, Helena Ribeiro, foi vítima de armação pelo próprio marido.
Apresento o primeiro áudio, João pressionando a esposa para trocar seu corpo por promoção. A juíza assentiu. Reproduza. Laura conectou o USB. A voz ecoou na sala. Quer que eu seja promovido? É só agradar aquele velho uma noite. Ninguém vai saber. Se for esperta, amanhã continua sendo a esposa perfeita. A sala ficou em silêncio absoluto. João fechou os olhos, os punhos cerrados. Laura continuou. Em seguida, chamamos a testemunha Marta Soares, ex-assistente de comunicação do réu. A porta se abriu. Marta entrou. Suas mãos tremiam, mas sua voz era firme. Ouvi João contar que levou a esposa para a festa para que o Sr. Roberto se encantasse por ela. Depois, ele me mandou preparar um artigo para atacar a Helena caso ela denunciasse. O advogado Eduardo levantou-se. Objeção. A testemunha não tem ligação direta. Laura sorriu. Mas o próprio réu confirmou que Marta era funcionária. E temos gravação válida. Vamos ouvir. A segunda gravação foi reproduzida. Aquela idiota. Levei uma vez e o velho ficou apaixonado. Agora ela vem com esse teatrinho de mártir. Murmúrios invadiram a sala. Laura prosseguiu. Excelência, além de coação, o réu também manipulou imagens. Apresento o laudo do perito Rodrigo Alves. Um senhor de cabelos brancos e óculos grossos aproximou-se. Fui supervisor de edição na TV Cultura por 15 anos. O vídeo divulgado tem alteração de luz, sobreposição de imagens e variação de quadros. Foi montado. Rodrigo projetou imagens. No telão, quadros sobrepostos revelavam como trechos de 3 cenas foram unidos para sugerir uma intimidade. A senhora Helena estava embriagada, sem controle. A iluminação vem de direções diferentes. É montagem. E estou disposto a testemunhar judicialmente. A juíza Letícia folheou os documentos. Exame de DNA. Laura colocou o laudo sobre a mesa. A criança não possui vínculo genético com João Almeida. O que mostra que ele sempre soube e usou o bebê para pressionar. Eduardo tentou reagir. Excelência, João não nega o áudio, mas estava emocionalmente instável. Não foi intencional. A juíza franziu a testa. Ele editou vídeos, divulgou e coordenou ataques. Instabilidade? Laura seguiu. E aqui estão as fotos do ataque. Helena foi puxada, agredida, atingida na barriga. São imagens da polícia. A juíza analisou. Quem organizou o ataque? Laura olhou para a plateia. Teresa Duarte, esposa de Roberto, contratou agressoras. A polícia ouviu as mulheres, e ambas confirmaram que foi por ordem dela. A sala explodiu em murmúrios. Teresa levantou-se. Calúnia. Só fui conversar, jamais bati em ninguém. Um policial se aproximou. Temos imagens das câmeras do condomínio. Teresa estava presente. Logo após, 3 mulheres entraram. Helena saiu ferida e foi hospitalizada. A juíza bateu o martelo, silêncio. Carmen apertou a mão da filha. Helena chorava baixinho. Laura permanecia firme como uma âncora em meio à tempestade. A juíza Letícia respirou fundo. Após análise dos autos, provas audiovisuais, depoimentos e laudos técnicos, o tribunal decide. 1. Helena Ribeiro é vítima de coação, danos físicos e psicológicos graves por ações manipuladas do réu. 2. João Almeida cometeu crimes contra a honra, falsificação de provas, calúnia, agressão e manipulação midiática. 3. Réu proibido de qualquer contato com a autora e com a criança por 10 anos. Perde direito à guarda. 4. Teresa Duarte será multada por incitação à violência contra a gestante, difamação e incentivo à mídia sensacionalista. Ela bateu o martelo, audiência encerrada. Helena desabou em lágrimas. Abraçou a mãe com força. Mãe, vencemos. De verdade. Carmen acariciou seus cabelos, emocionada.
Não fomos nós que vencemos. Foi a verdade. Laura se aproximou e colocou a mão no ombro de Helena. Você é a mulher mais corajosa que já conheci. E a partir de hoje, ninguém tem o direito de te chamar de nada além de mãe. A sala se esvaziou. Helena permaneceu sentada na sala de espera das autoras, ainda tremendo mesmo com o fim da audiência. Carmen a envolvia em um abraço firme, como se soltar fosse perder tudo. Mãe, tenho medo de estar sonhando. Sussurrou Helena. Carmen a apertou mais e, se for sonho, o mundo inteiro sonhou junto com você. A porta se abriu. Laura entrou com uma cópia da sentença, o rosto radiante e solene. Helena, aqui está o documento oficial. Conseguimos. A guarda é sua. Ninguém mais pode tirar. Helena estendeu a mão para pegar. Mas ao tocar o papel, sua expressão mudou. A mão recuou. Mãe, minha barriga está doendo. Carmen empalideceu. Doendo como? Como se alguém apertasse de dentro. Está tenso. Dói em ondas. Mãe, acho que está chegando a hora. Laura sacou imediatamente o celular. Vou chamar uma ambulância. Não entre em pânico. Helena apertou a mão da mãe, o suor escorrendo pela testa. Não. Agora não. Eu ainda não preparei nada. Mãe. Essa criança escolheu o melhor momento, minha filha. Carmen ajudava Helena a deitar-se no banco comprido, enquanto secava sua testa com carinho. Hoje, minha filha foi inocentada. Minha neta escolheu o instante em que a justiça renasceu para vir ao mundo. No Hospital São Inácio, tudo aconteceu de forma vertiginosa. Médicos e enfermeiras se revezavam para levar Helena à sala de parto. Carmen acompanhava a maca, mas foi barrada por uma enfermeira. Desculpe, só a equipe pode entrar. Por favor, sou a mãe dela. Ela não tem mais ninguém. Entendemos. Mas regras são regras. Vamos chamar a senhora quando terminar. Laura colocou a mão no ombro de Carmen. Eu fico aqui com a senhora. Não se preocupe. Carmen observou a porta da sala de parto se fechar, depois se virou para Laura com os olhos vermelhos de emoção. Essa menina já sofreu demais, por favor, não deixe que ela sofra mais nenhuma dor. Dentro da sala, Helena ofegava, as mãos agarradas com força no lençol. A médica Alicia Silva estava ao lado, fazendo um sinal para a equipe. Preparem os instrumentos. Dilatação em 8 centímetros. Está evoluindo rápido. Helena balançava a cabeça sem parar. Estou com medo, não sei se consigo. Alicia se inclinou, olhando direto nos olhos dela. Helena, eu li seu prontuário. Eu sei o quanto você lutou. E vou ser direta, e se você conseguiu sobreviver a tudo o que passou, parir uma criança é só a última etapa de uma revolução. Helena deu uma risada entre lágrimas. Você fez o sistema inteiro escutar sua voz. Agora é a vez da sua filha ouvir a sua. Helena assentiu, respirando fundo. Filha, a mamãe está esperando por você. Do lado de fora, Carmen andava de um lado para o outro como uma sombra. Laura permanecia sentada no banco, ainda segurando a sentença oficial como um escudo. De repente, a porta se abriu. Uma enfermeira jovem, de cabelo curto, apareceu com um sorriso radiante. Parabéns! A senhora Helena teve uma menina, às 17h42. A bebê está saudável. Chorou bem alto. Carmen perdeu o fôlego. Levou a mão à boca, os olhos marejados. Ela está mesmo bem? Está ótima. 3,2 kg, 49 centímetros. E tem olhos grandes como os da mãe. Laura sorriu. Já pode deixar a dona Carmen entrar? Sim. Apenas ela, por enquanto. A Helena está ansiosa para vê-la. Carmen entrou. O quarto era branco, com um leve cheiro de leite antisséptico. Helena estava deitada, com almofadas empilhadas sob as costas.
Sobre seu peito, um pacotinho se remexia à sua filha. Mãe, Helena murmurou com a voz embargada. Ela nasceu no momento certo, mãe. No exato instante em que a luz voltou. Carmen se aproximou e tocou suavemente a mão da neta. Ela está tão quentinha como um raio de sol no inverno de São Paulo. Helena sorriu, exausta. Ainda não escolhi o nome. Mas a Laura, ela acabou de mandar uma mensagem. Sugeriu um nome. Qual nome? Esperança. Carmen parou por um instante. Esperança. Sim. Porque ela é a prova viva de que nós não caímos. A prova de que a justiça não morreu. Carmen sentou-se na beira da cama e pegou a neta no colo. Minha querida, você é a fé que eu achava que tinha perdido. A bebê soltou um gemido suave e logo se aquietou no colo da avó. Mãe, Helena sussurrou, se não fosse pela senhora, eu não estaria viva. Carmen, com a voz embargada. Enquanto você estiver viva, eu nunca vou parar de lutar. Nunca se esqueça disso. 2 dias depois, o antigo apartamento de Helena, que um dia foi inferno, estava agora limpo e iluminado. A luz do sol invadia pelas janelas, batendo no berço novo, comprado com a ajuda do Fundo de Proteção a Mulheres Vítimas de Violência. Laura chegou com um buquê de tulipas brancas e um envelope. Aqui está a certidão de nascimento oficial. Nome, Esperança Ribeiro. Sem nome de pai. E não precisa. Carmen recebeu o envelope. Obrigada, minha querida. Helena sorriu radiante. Ela tem o nariz igual ao meu. Mas os olhos são iguais aos da mãe da minha mãe. Laura se sentou ao lado do berço, olhando para a criança adormecida. Ela é a prova de que mulheres não servem só para aguentar. Elas sabem levantar. Carmen sorriu. Obrigada por não ter esquecido sua velha professora. Laura segurou a mão dela. Eu nunca esqueci. Foi a senhora quem me ensinou que a verdade não precisa que acreditem nela para existir. Naquela noite, Carmen escreveu uma carta e a guardou na gaveta do quarto da Esperança. Minha querida netinha. No dia em que você nasceu, a cidade ainda sussurrava. Mas eu não ouvi o que diziam. Eu só ouvi o som do seu choro forte, cheio de vida. Eu lutei com meus pés cansados, com mãos calejadas, com um coração que por pouco não morreu junto com a sua mãe. Mas hoje, vendo você dormir tranquila no berço, eu sei, tudo valeu a pena. Amor, minha querida, não é só abraçar. Amor é se levantar quando quem a gente ama não tem forças para andar. E eu estarei sempre lá. Sua avó. Carmen Ribeiro. Na manhã seguinte, Carmen, Helena e Laura estavam juntas sob o sol da nova estação. As três olhavam a Esperança enrolada na manta bordada à mão, a mesma que Carmen costurou naquela primeira noite, ao se preparar para ir a São Paulo. Mãe, lembra? Helena perguntou. A senhora disse que essa era a manta da nossa linhagem. E agora, ela encontrou novos braços para continuar essa linhagem. Laura levantou a câmera. Posso tirar uma foto? 3 gerações, um novo começo. Elas se aproximaram. Helena segurava a filha, Carmen abraçava os ombros da filha. Laura apertou o botão. A luz do sol atravessou a janela, projetando no chão a sombra de 3 figuras entrelaçadas, formando um círculo perfeito, sem rachaduras. E naquele instante, não havia mais calúnias. Não havia mais olhares julgadores. Não havia João. Não havia Teresa. Só havia amor. E uma nova vida chamada Esperança. A história é uma prova profunda de que, mesmo enterrada, a verdade pode vir à tona se houver coragem suficiente. A maior lição é: o amor e a fé têm força para superar qualquer injustiça. Uma mãe idosa, uma filha marcada pela dor e uma ex-aluna outrora frágil, 3 mulheres aparentemente insignificantes derrubaram um sistema de mentiras. A justiça não vem sozinha. Mas renasce quando alguém tem coragem de chamá-la com todo o coração. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias.
Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.